Apresentado no Senado o relatório da reforma tributária, que trouxe elementos importantes para a sociedade civil no sentido de promover justiça. E para falar sobre os avanços desse projeto, a gente vai conversar agora com Renata Mendes, que é líder do movimento Pra Ser Justo, uma iniciativa suprapartidária organizada por entidades e organizações da sociedade civil empenhadas na aprovação da reforma tributária que há anos tramita no Congresso Nacional. Bom dia, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia, Tiago. Bom dia, Kalina. Eu que agradeço o convite. Bom dia também aos ouvintes. Bom, a Câmara já tinha avaliado um projeto semelhante a esse que está agora no Senado, com unificações de impostos. No entanto, nada foi feito, nada avançou até agora no Congresso Nacional. O grupo que você pertence acredita que agora é possível haver uma mudança considerável com a reforma tributária para se promover justiça social, geração de empregos e simplificar a vida dos empresários? Olha, Tiago, isso é uma boa pergunta. Assim, a gente está fazendo, né, todo o nosso esforço, colocando toda a nossa energia possível para garantir que esse texto possa ser aprovado e possa caminhar. Essa é a última janela, eu diria, né, considerando que ano que vem a gente tem eleições, então essa é a última janela aí possível no calendário para fazer a tramitação dessa PEC acontecer. Lembrando aqui para todo mundo, né, que a tramitação de uma emenda constitucional, ela demora um pouco mais, é mais complexa do que a aprovação de uma lei complementar, uma lei ordinária. Então, precisa mesmo de um tempinho um pouco maior, é um pouco mais complexo esse regime de votação aí em 2 turnos, tanto no Senado quanto na Câmara. Mas tem sim a possibilidade disso acontecer, tem alguns arranjos nesse momento, né, e negociações acontecendo em torno da votação do Refis, em torno da votação do imposto de renda para viabilizar outros projetos no próximo ano. Então, isso acaba, nesse momento, complicando um pouco a conjuntura, mas sim, ainda tem tempo hábil, ainda tem a possibilidade desse texto ser aprovado. Isso seria muito, muito importante, pensando na recuperação econômica, pensando aí na retomada de crescimento do nosso país pós-pandemia. É algo fundamental, tanto em termos, né, de redução de desigualdades, quanto de estímulo para os negócios e simplificação para a vida das empresas. Então, a gente aposta muito nessa agenda e vai trabalhar com toda a força para fazer acontecer. Legal, Renata. Bom dia. Quais pontos desse texto vocês consideram assim de maior destaque, que pode de fato promover uma mudança? Olha, em termos de simplificação, Karina, é muito importante essa unificação e harmonização dos tributos. Então, hoje a gente convive com um cenário de 5 tributos em torno da tributação do consumo, cada um com sua legislação própria e com alterações quase que diárias nesses textos. Então, isso para a vida das empresas é um pesadelo. O que a gente estima nos nossos estudos aqui, especialmente na Endeavor, é que com a aprovação dessa reforma, o tempo que as empresas gastam para apurar e pagar seus tributos vai ser reduzido em quase 70% por ano. Isso é uma mudança muito grande, né, aí, em termos de simplificação. Então, esse é um dos principais pontos, né? Essa simplificação, a harmonização dos tributos, para que fique mais fácil apurar e pagar os tributos do lado das empresas e para o nosso lado, como cidadãos, de entender, de fato, qual é o tributo que a gente está pagando, quanto a gente está pagando e como a gente recebe isso em retorno, em termos de políticas sociais. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Acho que também um ponto super importante com essa harmonização dos tributos, é também a padronização da legislação em torno desses impostos. Então, isso também simplifica e harmoniza o que a gente tem hoje. Outras mudanças importantes é a mudança para a tributação do destino e não mais na origem, que é o que a gente faz hoje. O Brasil é um dos poucos países no mundo que opta por tributar na origem, não no destino. Então, essa mudança da tributação no destino, que é onde os consumidores estão ali na ponta, né, vai promover mudanças importantes em termos de redução de desigualdades, especialmente desigualdades territoriais e regionais. Então, a maioria dos municípios vai ganhar em termos de receita, mais de 80% dos municípios, e dos estados também vão passar a receber mais recursos, porque o tributo vai para onde os consumidores estão. Então, isso vai permitir que os estados e municípios investam mais em políticas e entreguem melhores serviços para a população. Sim, o Renato... Pois não. Eu ia só complementar o último ponto, assim, acho que em termos de redução de desigualdade também, aí para os cidadãos e para as famílias mais pobres, está previsto no relatório que a PEC implemente um regime de devolução de tributos, especialmente para as famílias mais pobres. Hoje a gente não tem isso no atual sistema tributário, mas a gente passaria a ter. Então,
O que vai acontecer, né, é que, além dessa harmonização que eu falei dos tributos e maior unificação, que já vai reduzir a tributação para os 10% mais pobres e aumentar para os 10% mais ricos, esse texto também traz a previsão de que haja devolução dos tributos para as famílias mais pobres. Então, isso também tem a chance de reduzir a regressividade do nosso sistema tributário hoje e beneficiar especialmente as famílias mais pobres. Então, tem esse impacto também de redução de desigualdades, né, a nível aí familiar, individual e não só territorial. O Renato, que eu queria colocar que há uma discussão que vem ganhando força sobre especificamente se mexer no ICMS para ajudar a reduzir o preço dos combustíveis aqui no Brasil. Aliás, nesse sábado, um novo reajuste. Só que o grande problema é toda a federação entrar num acordo. A gente vive a guerra fiscal, sempre existiu a guerra fiscal entre os estados. Eu pergunto, será que é possível mexer pontualmente num imposto tão importante como é o ICMS para os estados, para tentar aliviar esse tipo de coisa? Ou vocês acreditam que é sempre melhor fazer uma discussão mais ampla, mesmo que demore mais? Olha, Tiago, a gente acredita sim que é importante fazer essa mudança mais ampla, mexer pontualmente no ICMS, infelizmente não vai resolver o problema. Então, a gente tem o ICMS hoje é um dos tributos que é mais complexo e que tem a operação mais difícil no país. Então, ele gera muitas distorções hoje no sistema tributário, muitos efeitos perversos e isso não vai ser resolvido com uma mudança pequena. Então, a gente tem a oportunidade, né, de fazer uma reforma mais ampla e simplificar de vez o problema aí com o ICMS. O ideal é apostar por esse caminho. A gente já vem há 30 anos adiando essas mudanças, mas está ficando insustentável. Então, a gente vê isso no preço da gasolina, mas a gente também vê em outros tipos de mercadorias que são circuladas aí para a população. Então, de fato, o ideal é fazer uma reforma ampla e resolver de uma vez o problema com a tributação de mercadorias e de serviços no país. Então, o que aconteceu com essa proposta do Lira é que acaba gerando um pouco de ruído. Então, fica difícil para quem está vendo a discussão da reforma entender, né? No momento tem essa discussão sobre o ICMS dos combustíveis, tem a discussão da reforma do imposto de renda, tem a discussão da PEC 110. Todas elas são importantes, são complementares, né? Tanto a reforma da tributação da renda quanto essa do consumo, que é a que a gente está discutindo aqui. Mas, né, fazer mudanças pontuais, especialmente nesse momento super crítico, não vai resolver. O ideal seria gastar essa energia, essa articulação, para aprovar uma reforma mais ampla. Renata Mendes, líder do Movimento Pra Ser Justo, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom feriado, bom fim de semana. Até a próxima. Eu que agradeço. Bom fim de semana a todos.